pessoal, bom dia meus amigos. Hoje o que eu vim falar para vocês é sobre 3 modelos de equipamento que eu tenho aqui, ó, certo? Na minha loja tem um gelágua lá, como vocês podem ver, uma geladeira, tá bom? E tem esse cervejeiro aqui, ó. Qual é a diferença de um para o outro? Primeiro, pessoal, vamos lá. Todo equipamento de refrigeração, o funcionamento é o mesmo, certo? O ciclo de refrigeração sempre vai ser o mesmo, independente do tamanho do equipamento, certo? O ciclo de refrigeração do forno vai ser o mesmo, composto por compressor, condensador, evaporador, tubo capilar, né? O expansor, e tem que ter também o meu filtro secador, tá bom? E a outra diferença, pessoal, que esses equipamentos que tem, fora o tamanho, tanto esse como esse, pelo menos esse daqui, a partir do condensador, é considerado um condensador estático, certo? Condensação estática. Por quê? Porque como vocês podem perceber, tanto esse condensador do meu gelágua, como também o condensador da minha geladeira, ela não tem ventilação forçada, por isso que é considerado condensador estático. Primeiro, o que acontece quando você tem um equipamento que não tem ventilação forçada no condensador? Por que aqui não tem? Primeiro, porque aqui, pessoal, a minha pressão, né, a minha temperatura de alta, certo, de condensação, ela não é tão alta como um cervejeiro, como uma ilha de congelado, certo? Como alguns freezers horizontais que necessitam de uma ventilação forçada. Aqui já é diferente. Por quê? Como eu falei para vocês, a minha pressão de alta, certo, no meu condensador, fica em torno mais ou menos, né, entre 50 graus até 60, mais ou menos por aí, certo? Eu estou dando apenas uma base. Por isso que não precisa da minha de forçador de ar. Porque o meu próprio ar externo, ele consegue retirar, certo? Essa pintura, né, que está passando no meu condensador, tá bom? Agora, vamos lá. Aqui, ó. Como eu falei para vocês, hoje é o dia, viu? Hoje, aqui, pessoal, como eu falei para vocês, aqui minha geladeira, a minha parte aqui do condensador, eu não tenho ventilação forçada. No caso dessa daqui, é a mesma coisa do meu gelágua, certo? O meu próprio ar externo consegue remover, absorver boa parte do calor que está passando nesse condensador, certo? Consegue ter uma condensação legal. Agora suponhamos que o meu cervejeiro aqui, o cervejeiro que trabalha com compressor de 1 decimais, né? Se ele funciona sem o meu motor ventilador do condensador, isso vai gerar ou não um problema? Com certeza vai gerar. Primeiro, porque no meu condensador, nesse equipamento aqui no meu cervejeiro, eu tenho uma pressão de condensação muito mais alta do que a da minha geladeira, como também do meu gelágua. Então é por isso, pessoal, que o meu cervejeiro necessita de um micromotor, ventilador, na parte da unidade condensadora, justamente para isso, porque o meu ventilador ele vai ajudar a absorver boa parte do calor que está passando, né, aqui na minha tubulação, do meu condensador. Isso que eu estou falando para vocês é o caso desse cervejeiro, certo? Esses dias eu fiz algum teste, certo? Eu retirei, desabilitei o ventilador, né, do meu cervejeiro aqui, da minha unidade condensadora, e deixei funcionando durante algumas horas, né? Eu tentei observar ali mais ou menos quanto tempo o meu compressor
ele conseguia funcionar sem o meu microventilador do condensador. E na hora que comecei a fazer esse teste aí, eu percebi que o meu compressor ele funciona muito pouco. Entendeu? Ele funciona muito pouco. Por quê? Dá uma mirada aqui para mostrar para vocês. Ó, pessoal, como eu falei para vocês, ó, esses três equipamentos que eu acabei de mostrar para vocês no início, o que eles têm de diferente é isso. O meu cervejeiro, ele tem um compressor com uma potência muito maior do que aqueles outros dois que eu lhe mostrei, né? Tanto a geladeira como do meu gelágua. Também lá, se vocês perceberem lá no fundo, essa minha unidade condensadora, ela necessita do micromotor ventilador. Por quê? E como eu falei para vocês, lá pessoal, o meu gás, ele na parte ali do condensador, ele precisa de um ventilador para absorver boa parte do calor, certo? Que tá para retirar boa parte do calor que tem dentro da serpentina, que seria do meu gás, certo? Caso eu deixe esse equipamento aqui funcionando sem aquele micromotor, pessoal, aqui eu garanto para vocês, o meu compressor, durante algumas horas trabalhadas, ele vai começar a desarmar. O protetor térmico dele vai começar a atuar. Por quê? Porque, pessoal, esse meu gás, pelo fato dele estar passando em alta temperatura, ele precisa ser refrigerado, né? Condensado. Se ele não for condensado, pessoal, o meu compressor ele vai ter um aquecimento, consequentemente vai começar a desarmar por alta temperatura. Por isso que é necessário um micromotor ventilador lá, ou seja, um forçador de ar, tá bom? Já essa geladeira, como eu falei para vocês, ó, eu não tenho ventilação forçada na minha parte da condensadora. Aqui é considerado, como eu falei para vocês, condensador estático, né? O próprio ar externo, ele já ajuda bastante a retirar boa parte do calor que tem na minha condensadora, tá bom? Por isso que vocês devem sempre observar, pessoal, com detalhe, certo? A diferença desses equipamentos um para o outro, até mesmo para você futuramente for fazer a seleção da unidade condensadora, entendeu? Entre um compressor, até isso aí vocês têm que perceber, tá bom? Outra coisa também, vamos lá, vamos para a minha parte desse gás aqui, né? Aqui, pessoal, aqui eu tenho um compressor de 1/5, certo? Da Embraco, gás R600, minha tensão é 220. Eu vejo aí, pessoal, no YouTube, né, no meu dia a dia aqui, onde eu moro, e tem muitos profissionais que têm receio de trabalhar com esse modelo de gás, esse tipo de gás, R600. Primeiro, pelo fato dele ser um gás inflamável, certo? Qualquer coisa, se não retirar totalmente o gás de dentro da tubulação, corre risco às vezes de nós quer fazer ligar um maçarico, entendeu? Ou algo do tipo assim, pode voltar no rosto do profissional uma certa quantidade de chama no rosto, ou assim, algo parecido. Então vamos lá, como é que eu faço para me fazer a carga de gás nesse modelo aqui de compressor que trabalha com R600? Pessoal, primeiramente, não use isso, ó, certo? Não use isso daqui, ó, tubo capilar, certo? O correto é usar válvula de serviço, tá bom? E nem isso daqui, ó. Muitas vezes, quando eu vejo um capilar desse daqui, né, ó, aqui no meu filtro secador, é porque não é feito vácuo com a bomba de vácuo e apenas é feito vácuo por aqui, pelo meu capilar. Alguns acham que isso daqui é correto, mas não é. Isso daqui nunca foi correto. Se isso daqui fosse correto, fosse certo fazer isso daqui, não era para existir bomba de vácuo, correto? Então, válvula de serviço, você vai fazer o que? Você vai colocar aqui uma válvula de serviço. Eu pelo menos faço assim, coloco uma válvula de serviço, depois de ter feito todo o vácuo, né? Depois de ter feito o processo de vácuo, eu
coloco deixo pressurizado, estabilizado a minha pressão do R600 30 PSI, tá bom? Estabilizado 30 PSI. Quando fica estabilizado em 30 PSI, até porque é o máximo que vai 30 PSI, né? Isso com equipamento parado, eu ligo. Depois de ligar, pessoal, é só deixar o equipamento trabalhar, entendeu? E acompanhar a corrente também elétrica, para ver se está dentro do aceitável, né? Do tolerável. Isso, estando dentro do tolerável, né? Essa minha corrente elétrica do meu compressor. E você deixando o equipamento trabalhar, se você também tiver um sensor de temperatura para monitorar a temperatura interna, beleza. Caso também não tiver, você faz o que? Você bota uma garrafa de água ou duas, certo? Dentro do congelador e outra na parte do refrigerador, e deixa, pessoal, do dia pro outro, tá bom? Do dia pro outro, onde você tem uma garantia, uma certeza que realmente seu equipamento ele tá funcionando corretamente, certo? Por quê? Porque o gás R600, pessoal, ele é um gás muito pouco, né? O meu compressor, para ele trabalhar com esse gás, ele trabalha com muito pouco gás, muito pouco mesmo, tá bom? Não necessita de muito, igual como o 134, igual ao 407, entre outros, tá bom? Outra coisa também, que quero deixar detalhe para vocês aqui, pessoal. Na hora que eu vou fazer a instalação desses filtros secador, pessoal, tenha muito cuidado em solda, na hora de fazer solda, certo? Solda, pessoal, não é necessariamente você encher de solda, tá bom? Não é necessariamente isso. Solda, pessoal, é uma coisa que deve ser feita com calma, certo? Depois que o meu tubo, a minha tubulação aqui, ela tiver vermelhinha, você já pode vir com a varetazinha de solda, certo? Arrodeando aqui a minha tubulação e também, se for o caso, você até diminui mais um pouco da chama, porque quanto mais calor você der na minha tubulação, consequentemente essa solda vai começar a escorrer mais e mais e mais para dentro do filtro. Isso pode gerar um entupimento do filtro capilar, como até mesmo do meu tubo aqui, ó, tá? Então são detalhes, pessoal, que às vezes faz diferença, tá bom? Aqui a geladeirazinha por dentro, ó. Bom, aqui eu vou fazer, depois vou fazer outro vídeo como testar cada componente desse daqui, fazer o teste pela própria placa também desses componentes. Vou organizar isso daqui, pessoal, porque aqui, infelizmente, ver um profissional fez isso daqui, né? E pra mim isso daqui não é coisa de profissional. O cara que faz um negócio desse aqui, ó, tá bom? O cara que faz um negócio desse aqui não é profissional, e enche de emenda sem necessidade.